Por anos, eu vivi uma mentira. Achei que o riso dos outros era de alegria, nunca percebi que era de escárnio. Minha própria esposa, a mulher que eu jurou proteger, fez de mim a piada principal do círculo social dela. Ela não me traiu com um homem, mas com a humilhação. E o pior? Eu pagava as contas para isso acontecer. A verdade nunca chega como um trovão. Ela escorrega, gota a gota, envenenando sua certeza até que você olha no espelho e não reconhece o homem que está ali. O dia em que eu descobri que minha vida era uma comédia trágica, e eu, o palhaço que não sabia que estava no picadeiro, começou com uma cerveja quente e uma mensagem de texto aberta no celular esquecido dela. Meu nome é Lucas, e minha vida em Seattle parecia saída de um catálogo. Trabalhava como gerente de projetos de uma firma de tech, puxando um salário que beirava os $180.000 por ano. Comprei uma casa nos subúrbios, aquele sonho americano com jardim e churrasqueira a gás. Casei com a Camila há 7 anos. Ela era brasileira como eu, linda, extrovertida, a alma das festas. Eu, mais na minha, o cara estável que segurava as pontas. Sempre achei que era uma combinação perfeita. Ela trazia a cor, eu trazia o alicerce. O problema com alicerces é que você só descobre que estão podres quando tudo começa a desmoronar. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Um risinho aqui, um olhar trocado ali. A gente saía com os amigos dela, um grupo majoritariamente de outros brasileiros que migraram, alguns casais, alguns solteiros. A Camila sempre foi o centro das atenções, contando histórias, fazendo graça. E, com o tempo, eu comecei a virar material para essas histórias. Ah, o Lucas ontem tentou fazer um burger e quase incendiou a cozinha. O homem não sabe diferenciar alho poró de cebolinha. Gargalhadas. Eu ria junto, sem maldade. O Lucas é tão nerd que nossa noite de sábado perfeita para ele é maratonar documentário de guerra no Netflix. Mais risadas. Eu dava de ombros, com um sorriso besta. Achava que era carinhoso, sabe? Que ela estava me incluindo nas brincadeiras. Mas o tom foi mudando. As piadas deixaram de ser sobre minhas pequenas incompetências domésticas e começaram a tocar em coisas mais pessoais. No meu jeito mais quieto, na minha falta de ambição, mesmo eu ganhando 3 vezes mais que a maioria dos caras do grupo, na minha rotina previsível. Num churrasco na casa do Ricardo e da Patrícia, lembro como se fosse hoje. Estávamos na varanda, eu na minha, virando uma cerveja e ouvindo a conversa. A Camila, animada já com umas taças de vinho, soltou a pérola: o Lucas é tão focado no trabalho que esquece o mundo. Tem vez que eu tô lá, linda, com aquele lingerie novo, e ele começa a falar sobre budget de projeto e métricas de produtividade. Aí, game over, né, meninas? O coro de risos foi alto, estridente. Os caras baixaram os olhos, constrangidos. As mulheres riam com uma cumplicidade que me deixou com um nó no estômago. Na hora, eu forcei um sorriso. Mas aquilo doeu. Era íntimo. Era nosso. E virou piada pública. No carro, a caminho de casa, eu comentei, meio sem graça: Love, acho que essa do lingerie foi um pouco pesada, não? Ela me olhou como se eu tivesse falado grego. Pesada? Lucas, para de ser dramático. Todo mundo riu, foi uma brincadeira. Você tá ficando chato, hein? Tão sensível. E voltou a olhar o celular, rolando o feed com um sorriso de deboche que, naquele momento, eu atribuía à minha própria insegurança. Essa virou a dinâmica. Qualquer tentativa minha de colocar um limite era dramatismo, chatice, falta de senso de humor. Eu, o homem que bancava a casa, o carro do ano, as férias no Havaí, era transformado num vilão careta pelas minhas próprias necessidades básicas de respeito. A gota d'água, ou melhor, a cerveja quente que começou o tsunami, foi numa sexta-feira qualquer. A Camila tinha ido ao shopping com as amigas. Eu cheguei em casa cansado, bati uma pasta congelada no micro-ondas e fui pegar uma cerveja na geladeira. Só tinha uma lata daquela IPA artesanal que ela ama e eu acho amarga pra cacete. Deixei pra ela. Peguei uma comum, mas esqueci que a garagem estava quente. A lata estava morna. Tomei mesmo assim,
na varanda dos fundos, olhando o programado que eu mesmo cortava todo sábado. O celular dela estava vibrando insistentemente na mesa da cozinha. Ela tinha esquecido. Ignorei. Parou. Voltou a vibrar. Uma notificação iluminou a tela. Era do Instagram. A mensagem de pré-visualização apareceu. Mila, para de mandar áudio rindo do Lucas. O cara vai. O resto não dava para ver. Meu coração deu um salto e depois pareceu parar. Um silêncio pesado tomou conta de mim, só o barulho da minha respiração. O que era aquilo? Áudio rindo do Lucas. Com as mãos um pouco trêmulas, não vou mentir, eu peguei o celular. Não estava bloqueado. Ela tinha saído com pressão. Não abri na hora. Fiquei ali, parado, segurando aquele retângulo de vidro e metal como se fosse uma granada. Eu sempre me considerei um homem correto. Nunca invadi a privacidade dela. Mas aquela frase era como um convite para o abismo. Respirei fundo. O zumbido no meu ouvido aumentou. E então, eu deslizei a tela. Ela estava no grupo do WhatsApp das deusas em Seattle. Ela, a Patrícia, a Fernanda e a Thalita. A última mensagem era essa que eu tinha visto a notificação. Mas acima havia uma sequência. Áudios da Camila, de 2, 3 minutos cada. Mensagens de texto dela. Camila, gente, o clássico. O Lucas hoje de manhã, com aquele jeans caído que ele insiste em usar, parece um adolescente que cresceu e não avisou a roupa kkkk. Patrícia, kkkk Camila, mas ele paga suas contas, né? Foca nisso. Camila, paga, mas com a personalidade de um gerente de banco. Hoje tentei dar uma animada nele antes do trabalho e o cara começou a falar da reunião das 9 horas. Morri. Thalita, nossa, que mico, Mila. Sinto muito ha. Camila, é osso. Mas fazer o quê, né? O package é bom, a casa é boa, tem que relevar as piadas que a gente carrega junto. E abaixo, um áudio. Eu cliquei. A voz dela, cristalina, cheia daquela animação que eu tanto amava, ecoou na cozinha silenciosa, e aí ele chega com essa cerveja meia boca, querendo bonding, e eu só consigo pensar nas histórias que vou contar pra vocês depois. Ele é tão previsível, meu Deus. Até a cara de concentração que ele faz quando tenta ser spontaneous. E, o shopping chama, vou ali gastar um pouco do salário do meu bore dos ban. Beijos. A voz era dela. As palavras eram dela. O desprezo, a diversão às minhas custas, era tudo dela. A cerveja quente subiu pela minha garganta junto com um gosto amargo de bile. Eu me apoiei na pia. Bore dos ban. Marido entediante. Eu era o package. O salário. A casa. A piada que ela carregava. Os áudios anteriores eram piores. Ela imitava meu jeito de falar, minha ansiedade antes de apresentações no trabalho, minha tentativa patética de dançar com ela no aniversário de casamento do ano passado. Tudo detalhado, tudo amplificado, tudo servido com risadas altas para a plateia dela. Até a nossa dificuldade para ter filhos, algo que era uma dor profunda para mim, tinha virado uma anedota sobre meu estresse que atrapalha até a biologia. Senti o chão se abrindo. 7 anos. 7 anos de parceria, de construir uma vida. De me matar de trabalhar para dar a ela o lifestyle que ela postava no Instagram. De achar que as brincadeiras eram só brincadeiras. Eu não era o marido. Era o protagonista involuntário de uma sitcom de mau gosto, e a risada de fundo era da única pessoa que eu achava que estava no meu time. A humilhação queimou como ácido. Não era raiva ainda. Era uma vergonha profunda, avassaladora. Eu tinha sido um idoso. Um trouxa completo. Enquanto eu planejava o futuro, ela colecionava memes das minhas fraquezas. Ouvi o barulho da garagem se abrindo. O coração disparou, não de amor, mas de pânico. Apertei o botão de bloquear o celular e coloquei exatamente onde estava. A porta da cozinha se abriu e ela entrou, carregando sacolas, com aquele sorriso largo. Amor,
Você não acredita na promoção que peguei na Sephora? Ela começou, antes de notar minha expressão. Nossa, que cara é essa? Parece que viu um fantasma. A cerveja esquentou de novo? Falei que você tem que pegar logo da geladeira. O tom era de zombaria casual. A mesma de sempre. Só que agora eu ouvia o significado real por trás de cada palavra. Eu olhei para ela, para a mulher que eu pensei que conhecia. E pela primeira vez, eu não vi minha esposa. Vi uma estranha muito boa em contar histórias. A semana seguinte foi um exercício de autocontrole digno de um monge budista. Eu, Lucas, o homem que descobriu ser a piada interna de um grupo de WhatsApp, tive que viver sob o mesmo teto que a minha comediana particular. Cada amor que ela soltava, cada toque casual, cada história que ela contava no jantar, agora eu escutava com novos ouvidos. Era tudo material? Aquele comentário sobre meu corte de cabelo era para gerar engajamento depois com as amigas? A reclamação sobre eu chegar tarde do trabalho era um setup para um áudio cômico mais tarde? Eu me vi analisando cada interação como um detetive paranoico. O pior era o olhar. Ela me olhava às vezes com uma expressão que eu sempre interpretei como carinho, mas agora parecia puro estudo. Ela estava registrando meus maneirismos, coletando dados para a próxima sessão de humor às minhas custas. O trabalho virou meu refúgio. Mergulhei em planilhas, reuniões, em qualquer coisa que não fosse a realidade da minha casa. Mas até lá, a humilhação me seguia. Um dia, durante uma video call com a equipe, um colega brincou. E aí, Lucas, tudo bem? Sua mulher não tá aí para te zoar hoje? Ele riu. Era uma brincadeira interna do escritório que eu mesmo, no passado, tinha alimentado rindo das brincadeirinhas da Camila. Naquele momento, o sorriso congelou no meu rosto. Era isso. Eu tinha me tornado uma figura pública da ridicularização. A piada tinha vazado do círculo íntimo dela e contaminado minha vida profissional. A casa caiu, e eu nem tinha percebido que estava sendo demolido. Precisava de prova concreta, de algo inquestionável. A mensagem foi um estalo, mas ela poderia dizer que era exagero, que eu não tinha contexto. Foi aí que lembrei do backup. Anos atrás, configurei um backup automático das fotos e vídeos do celular dela para o nosso computador compartilhado da sala, um iMac velho que a gente basicamente usava para ver Netflix. Era uma questão prática, porque ela sempre perdia fotos quando trocava de aparelho. Ela provavelmente nem lembrava que existia. Naquela noite, disse que tinha que trabalhar até tarde. Ela fez uma cara de tédio, pegou o celular e foi para o quarto, certamente para narrar mais um capítulo da série As Aventuras Patéticas do Lucas para o grupo das deusas. Quando ouvi a TV do quarto ligar, fui para a sala. Meu coração batia forte enquanto ligava o iMac. A senha era o aniversário do nosso cachorro, que havia falecido 2 anos antes. O ar pesado na sala. Acessei a pasta do backup. Era uma bagunça, milhares de arquivos. Mas eu procurava por um tipo específico, vídeos recentes. E encontrei. Não eram apenas áudios. Ela gravava vídeos. Vídeos curtos, escondidos. De dentro do bolso dela, mostrando apenas meu torso e pernas, enquanto eu, na cozinha, tentava abrir um pote de picles teimoso. Eu fazia uma careta de esforço, ridícula. A câmera tremia levemente com o corpo dela abafando o riso. A legenda interna, na memória dela, era: tente não rir challenge, o provider lutando contra um pepino em conserva. Outro, filmado de fininho no sofá, mostrava eu dormindo, com a boca aberta, roncando baixinho. Ela aproximou o zoom do meu rosto, depois balançou a câmera como se fosse uma cena de terror. A legenda: a beleza do commitment, quando você tem que dividir a cama com um hipopótamo. Havia mais. Um que me partiu ao meio, era da nossa última discussão séria, sobre a fertilidade. Eu estava sentado na cama, com a cabeça entre as mãos, visivelmente abatido, vulnerável. Minha voz saía embargada: Camila, eu não aguento mais essa pressão, essa expectativa. A filmagem era escondida, mas dava para ver meu desespero. Ela mandou aquele vídeo para as amigas dela.
Com a legenda, update do drama, o melodrama do Lucas atingiu níveis Oscar hoje. Alguém indica um terapeuta barato? Pra ele, obviamente kkk, ponto. Naquele momento, a raiva que substituiu a vergonha foi uma coisa física, um calor que subiu do estômago e tomou conta do meu peito, da minha garganta. Isso não era mais falta de respeito. Era crueldade. Era sadismo emocional vestido de brincadeira de esposa descontraída. Ela documentava minha dor, minha vulnerabilidade, para o entretenimento de terceiros. A pessoa que eu deveria confiar minha alma estava fazendo stand-up com os pedaços dela. Fechar os olhos não era mais uma opção. O palhaço tinha visto o espelho nos bastidores. E não dava mais para pintar o sorriso no rosto. A confrontação veio num sábado de manhã. Ela estava no sofá, maratonando uma série e falando ao celular com a Patrícia no viva voz, enquanto eu fazia café na cozinha aberta. Sim, amor, ele tá aqui, fazendo seu ritual do café como um robô. Previsível demais, né? Ouvi ela dizer, sem nenhum filtro, como se eu fosse um móvel. Ah, o Ricardo quer sair amanhã? Pode ser, o Lucas vai ver algum jogo de futebol chato, a gente se livra. Peguei minha xícara de café e caminhei calmamente até a sala. Meus pés pareciam de chumbo, mas por dentro era um vulcão prestes a entrar em erupção. Ela me viu, deu um sorriso falso e disse para Patrícia, falo depois, tá? Beijo. Desligou. O que foi, amor? Quer pão? Ela perguntou, distraída, voltando os olhos para a TV. Não, minha voz saiu estranhamente calma, plana. Eu quero conversar. Agora? Tá bom, fala. Tô vendo isso. Desliga a TV, Camila. O tom fez ela olhar para mim. Devia ter algo na minha expressão, porque ela franziu a testa, um pouco irritada, e apertou o mute no controle. Tá. Fala. Tão sério, meu Deus. Respirei fundo. O café tremia levemente na minha mão. Coloquei a xícara na mesa de centro, com cuidado. Eu vi e comecei. Vi o grupo Deusas em Seattle. Vi os áudios. Vi os vídeos. O rosto dela se transformou. A irritação deu lugar a um susto rápido, que foi imediatamente coberto por uma máscara de indiferença e depois de raiva defensiva. O quê? Você mexeu no meu celular? Lucas, que absurdo! Que invasão de privacidade é essa? Você tá doente? Ela se levantou, apontando um dedo acusador. Era o script que eu esperava. Ignorei. Eu não procurei. A notificação veio. Mila, para de mandar áudio rindo do Lucas. E depois eu vi o resto. Os vídeos, Camila. O vídeo de mim na cama, destruído, falando sobre nossos problemas, você gravou e mandou para elas rirem. Ela empalideceu. A acusação de invasão não tinha colado, e eu tinha mencionado o detalhe mais podre. Isso foi sem querer. Eu ia mandar para ela pedindo conselho e colocou a legenda melodrama? Conselho útil cortei, minha voz ainda controlada, mas cada palavra saía como um estilhaço de gelo. Por 7 anos você me transformou no seu bobo da corte. Eu bancava tudo, a casa de $750 mil, o carro, as viagens, suas compras na Sephora. E em troca, você me pagava com humilhação. Eu não sou seu marido, sou seu patrocinador e seu material cômico. O Bored Husband, com personality asterisco de gerente de banco. Lembra, asterisco. Ela ficou paralisada. Os olhos arregalados. A farsa tinha desmoronado tão rápido que ela nem teve tempo de preparar uma nova mentira. Lucas, para com isso, são brincadeiras, você sempre levou na boa, a voz dela perdeu a força, foi um sussurro. Eu levava na boa porque confiava em você. Achava que era amor, que era carinho. Mas era desprezo. Você não me respeita. Nunca respeitou. Olha para mim e vê um provider, um personagem caricato. Não vê uma pessoa. A raiva dela voltou, agora desesperada. Ah, e você é um santo?
O marido perfeito? O cara que prefere trabalhar do que estar com a mulher? Que não tem uma gota de graça, de espontaneite? É boring, Lucas. A nossa vida é boring. Eu pelo menos tentava dar um pouco de cor. Aquilo foi o soco no estômago. A justificativa. A culpa era minha por ser quem eu era. Por sustentar a vida que ela escolheu ter. Então a solução era me ridicularizar para as suas amigas? Transformar nossa intimidade, nossa dor, em content para o grupo do Zap. Minha voz finalmente quebrou, a emoção vindo à tona. Você sabe o que é isso, Camila? É traição. Não é traição com o corpo, é pior. É traição com a confiança, com a intimidade, com a dignidade. Você me traiu todo dia, com um sorriso no rosto, e me fez de idoso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela não tinha mais argumentos. Só olhava para mim, com um misto de medo e ódio. O que você vai fazer? Ela perguntou, em voz baixa, calculista. Foi aí que eu soltei minha reviravolta. A única coisa que eu tinha planejado naquela semana infernal. Vou fazer o seguinte. Você tem até segunda-feira para arrumar suas coisas e sair da minha casa. O down payment, as parcelas, tudo saiu da minha conta. O advogado já está ciente. Como não temos filhos e seus vídeos comprovam um ambiente de desrespeito e degradação emocional, sim, gravei a tela do computador, acho que você vai querer um acordo bem rápido e silencioso. Se não, esses vídeos vazam. E aí suas deusas e todo o nosso círculo social vão ver a peça completa. Não a sua versão editada e engraçadinha. A versão real. A da sua crueldade. Ela ficou branca. Você não teria coragem. Experimenta, eu disse, pegando minha xícara de café. O líquido já estava frio. Assim como eu estava por dentro. Agora, se me dá licença. Tem um jogo de futebol chato para ver. Sozinho. Em paz. Virei as costas e fui para o meu escritório, trancando a porta. Do lado de fora, ouvi primeiro um silêncio, depois o choro, primeiro de raiva, depois histérico. Não senti nada. Só um vazio imenso e limpo. Nos dias seguintes, foi um inferno gelado. Ela tentou de tudo, chorar, pedir perdão, dizer que era insegurança, que me amava. Mas as palavras tinham perdido o significado. Ela só estava assustada em perder o PECAD. O advogado dela entrou em cena, agressivo no início. Quando meu advogado mostrou as capturas de tela, as transcrições dos áudios e a menção aos vídeos, o tom mudou. O acordo foi rápido. Ela saía com o carro, que estava no nome dela, e uma quantia em dinheiro muito, muito menor do que ela sonhava. Era isso ou a guerra jurídica e a exposição pública. No dia em que ela foi embora, carregando as últimas malas para o carro, ela parou na porta e me olhou. Você nunca me entendeu, Lucas. Você só sabe ser sério. Eu olhei para ela, pela última vez, e respondi com a única verdade que me restava. E você, Camila, só sabe ser falsa. Boa sorte com suas plateias. A porta se fechou. O silêncio que tomou conta da casa era diferente. Não era mais o silêncio da ausência, era o silêncio do fim de um ruído constante que eu nem sabia que estava me enlouquecendo. Levei meses para me refazer. Terapia, muita. Conversei com meu irmão, que mora em Boston, e contei a história toda. Ele ficou em choque. Cara, eu sempre achei ela meio fake, mas nunca imaginei isso. Foi quando percebi que os sinais estavam lá, e outros, como eu, preferiram ignorar para manter a paz. Hoje, um ano depois, a casa é só minha. Vendi o iMac. Comprei um sofá novo, da cor que eu gosto. Às vezes saio com alguns colegas do trabalho, e se alguém solta uma piadinha, eu simplesmente não rio. Finjo que não ouvi. O respeito, percebi, você tem que desenhar na linha desde o primeiro dia. A Camila? Pelo que soube através de um amigo distante, ela voltou para o Brasil, tentou manter a persona de esposa bem-sucedida no exterior, mas a história, de alguma forma, vazou. Não fui eu quem vazei. Mas as deusas,
quando viram que o Packard tinha secado, devem ter encontrado um novo tema para suas piadas. A roda da humilhação gira, e quem vive de rir dos outros um dia vira a próxima piada. E eu? Aprendi da pior maneira que algumas pessoas não sabem amar. Só sabem usar. E que o preço do lifestyle nunca deve ser a sua dignidade.